e exatamente o que a ansiedade faz no nosso cérebro. Como que o nosso cérebro funciona quando a gente está tendo uma crise de ansiedade. Esse é o nosso vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Para a gente começar entendendo como o cérebro funciona numa situação de ansiedade, a gente precisa diferenciar o que é estresse e o que é ansiedade. Você sabe a diferença entre esses dois? O estresse é um processo fisiológico que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, a partir de uma situação específica, de algo externo que gera, então, algumas coisas dentro de nós, que a gente denomina estresse. Essa ativação fisiológica, ela sempre é desencadeada por alguma coisa. Pode ser pela pressão do trabalho, pode ser pelo excesso de tarefas, pode ser por problemas familiares, pode ser por alguma coisa que esteja acontecendo na nossa vida real. Tem algo acontecendo e a gente sabe identificar. O que tá me estressando é o meu chefe, o que tá me estressando é o calor, o que tá me estressando é sei lá, minha mãe. Então a gente sabe de onde vem o estresse. Quando nós temos a consciência que nos faltam recursos para encarar, para lidar com determinada situação. Já a ansiedade é algo mais complexo do que o estresse. Na ansiedade, nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não sabe o que está desencadeando. É muito difícil a gente reconhecer os tais dos gatilhos de forma solitária, Sozinho é muito difícil. Na terapia esse processo fica um pouco mais fácil, porque a gente está em dupla, É um processo que serve justamente para isso. A ansiedade, as crises de pânico, a crise de ansiedade pode surgir como resultado do próprio estresse. É algo interno, A ansiedade é algo que pode surgir em diferentes momentos, como consequência de diferentes situações que a gente vive. Então, veja, no estresse a gente tem uma coisa muito certeira do que causou. A ansiedade pode ser muita coisa e cada vez uma coisa diferente. E na ansiedade, nós estamos frente a uma resposta fisiológica de luta ou fuga. Como aqui você já deve ter visto em outros vídeos, eu explicando mais detalhadamente como é que a ansiedade funciona, Os sintomas, enfim. E a ansiedade tem esse objetivo de nos alertar de um perigo, de uma ameaça, para que a gente lute ou fuja daquele perigo, daquela ameaça. E aí nós temos uma partezinha do cérebro chamada amígdala, que está localizada numa parte bem profunda do nosso cérebro, que tem como função fazer a regulação das nossas emoções. E a ansiedade, o medo, são emoções. A amígdala processa e interpreta todos os sinais que vêm do ambiente. Então, todas essas sensações que a gente tem quando a gente está em algum ambiente, é a amígdala que está em ação. E aí, a partir dessa interpretação que a gente faz do ambiente, a amígdala vai produzir mais uma emoção ou mais outro tipo de emoção, e ela não tem razão envolvida não, é pura emoção. A amígdala é uma parte do nosso cérebro muito instintiva e muito primitiva, então ela é sensível. Qualquer interpretação que a gente faça do ambiente, ela já está lá trabalhando para emitir as informações necessárias para o corpo agir com lutar ou fugir daquele ambiente, ou demonstrar emoção ou não, Então, esse sensor instintivo que nós temos, ele faz a gente reagir perante os medos comuns, por exemplo. E aí eu quero te convidar a clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e conhecer o programa Tratando Sua Ansiedade. Lá no Tratando Sua Ansiedade, a gente tem muito mais conteúdo em relação à amígdala, à ansiedade, como funciona, como mudar os nossos pensamentos, como mudar a forma com que a gente interpreta essas situações de luta ou fuga na nossa vida. E lá no Tratando Sua Ansiedade, a gente também tem uma comunidade onde a gente troca muitas ideias e muitas informações do que cada um está vivendo, cada membro está passando por situações diferentes na sua vida, mas todos com ansiedade de alguma forma. E aí
aí a gente consegue ter essa troca que fica riquíssima para ajudar você a controlar a sua ansiedade. Nós temos uma outra parte do cérebro que é ativada nos processos de ansiedade, que é o hipocampo. Essa é uma parte do nosso cérebro responsável pela nossa memória sensorial. Se o impacto da ansiedade for por um longo tempo, né, for intenso e prolongado, o hipocampo é uma das partes do nosso cérebro que mais será afetada. E o que são esses efeitos que, quando o hipocampo está sendo afetado, o que a gente sente, né? Quais são as nossas mudanças que a gente vai perceber? A gente vai perceber uma dificuldade na memorização, uma dificuldade de se concentrar e até mesmo estresse pós-traumático, né? A gente pode ficar aí com alguma marca no hipocampo, nessa memória sensorial, relacionado a esse estresse que essa crise de ansiedade está nos gerando. Esse efeito é muito comum em crianças que sofreram abuso sexual ou que viveram situações de agressão muito intensas ou que tiveram na sua infância situações muito desagradáveis. Essa parte do cérebro, o hipocampo, fica marcada, e aí quando a gente na vida adulta vai vivendo situações semelhantes ou que a gente interpreta ser parecida com o que a gente viveu lá na infância, todas essas coisas vêm à tona. E aí a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de memorizar, a dificuldade de lidar com a situação propriamente dita. E aí, há pouco tempo atrás, uma revista científica bem importante chamada Neuron trouxe pra gente informações de que a ansiedade está muito relacionada ao hipocampo. Eles encontraram que é no hipocampo que estão as células mais afetadas pela ansiedade. E o que isso tem de importância, né? Por que isso faz diferença? Porque cada vez mais as medicações vão sendo bem específicas para a ansiedade e vão trazendo melhores resultados e menos efeitos colaterais. Então, cada vez mais essa tecnologia vai sendo aprimorada a partir dessas informações que estão sendo descobertas de quais partes do cérebro que estão envolvidas num processo de crise de pânico, de ansiedade generalizada, de fobias, né? Então, olha que incrível isso. A ciência continua a se desenvolver, principalmente em questões neurobiológicas, né, que são tão muitas vezes cinzentas e desconhecidas. Agora eu quero te convidar a acionar o sininho aqui para toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você saber que a gente tá com esse vídeo no ar, para que você tenha mais e mais conhecimento e mais formas de lidar e controlar a sua ansiedade ou daquelas pessoas na sua volta que por um acaso também estejam com problemas relacionados à ansiedade, com crises ou dificuldades nesse sentido. Então olha só agora uma outra parte do nosso cérebro que está envolvida aí nos processos da ansiedade. Quando a gente sente as inquietações, a tensão muscular, a taquicardia, tudo isso é resultado de movimentações do nosso cérebro nos neurotransmissores. O que são neurotransmissores, Laura? Pois é, os neurotransmissores são mensageiros químicos que a gente tem no nosso cérebro. Eles são responsáveis por levar informações de um neurônio para o outro. Entre as células neuronais existe uma fenda, existe um espacinho. E as informações são passadas de um neurônio para o outro através desses neurotransmissores. E eles são muito importantes, né? E eles são fundamentais para quando a gente tem, de fato, uma ameaça e um perigo real. Então, se nós vamos ser assaltados, se a gente, né, se dá conta que pode vir a ter um acidente, que a gente vai cair, ou que a gente precisa correr para pegar o ônibus, né? Coisas nesse sentido, ou que a gente está indo fazer uma coisa nova pela primeira vez, vai ter uma mudança. Essas são ameaças reais, são perigos reais. E aí, ok, os neurotransmissores precisam fazer o seu trabalho de passar as informações adequadas para que a gente possa lutar ou fugir. O grande problema está quando a gente tem uma situação em que não existe um perigo e uma ameaça real. Então, gente, o nosso cérebro é uma máquina muito poderosa e é uma máquina que sabe muito bem o que acionar e em que momento acionar para que o nosso corpo reaja. Então, nenhum dos sintomas de ansiedade são ruins quando eles estão numa intensidade adequada para a situação que a gente está vivendo.
Então, se eu tiver às 10 horas da noite caminhando numa rua escura e eu ouvir passos vindo atrás de mim e eu sair correndo, isso é adequado, afinal de contas, pode ser um assaltante, né? Se eu perceber um carro vindo na minha direção, uma moto, ou que algo ruim pode vir a acontecer, eu posso realmente estar num perigo, né? Lá quando nós éramos coletores e caçadores na Idade da Pedra, se vinha vindo um bicho na nossa direção, a gente precisava correr, a gente precisava fugir daquele animal faminto que estava vindo na nossa direção. Isso é adequado. O grande ponto aqui é que a gente distorce a realidade e a gente aciona todo esse circuito para nada, à toa. E aí vem aqueles pensamentos de estou enlouquecendo, né? Estou morrendo, estou perdendo o controle, porque não tem nada de fato acontecendo. Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Obrigada por estarem aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!